E aí, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula e nessa a gente vai falar sobre as forças intermoleculares. As forças intermoleculares estão presentes no nosso cotidiano em situações que às vezes a gente nem imagina. Vocês já viram um inseto andando sobre a água, como nessa imagem aqui? Caso não tenham visto, vocês estão vendo agora. Mas vocês sabem por que isso acontece? O que está envolvido? Qual o fenômeno? Bom, se você não sabe, não tem problema, porque a gente vai descobrir nessa videoaula. Para responder essa pergunta, a gente precisa saber o que faz então com que as moléculas de uma substância permaneçam ligadas e entender por que elas não se separam em moléculas isoladas. E vem cá, essa dúvida ela começou a ser desvendada em 1873 pelo físico Van der Waals, que ele então determinou as forças intermoleculares, ou seja, as forças estabelecidas entre as moléculas. Entre as principais forças intermoleculares, nós temos a dipolo induzido, também conhecida como força de London, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Mas se liga só, essas forças intermoleculares, elas vão explicar muitas propriedades das substâncias, como por exemplo a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Então agora a gente vai conhecer sobre a força intermolecular dipolo induzido, ou também conhecida como força de London. Essas forças elas são de fraca intensidade e elas ocorrem entre moléculas apolares ou quando os átomos de gases nobres eles se aproximam, o que causa uma repulsão entre suas eletrosferas. Essa repulsão vai gerar um movimento dos elétrons que vão se acumular numa região do átomo ou da molécula, deixando a região oposta com uma deficiência de carga elétrica negativa, criando-se um dipolo. A molécula ou o átomo que se formou dipolo induz as outras moléculas ou os átomos das substâncias a formarem também dipolos, dando origem a uma pequena força de atração elétrica entre elas. Já as forças intermoleculares dipolo permanente ocorrem em moléculas polares. Como as moléculas polares elas possuem polos, positivo e negativo, ocorre uma atração entre os polos, fazendo com que essas moléculas elas fiquem unidas. As forças de dipolo permanente são mais fortes que as de dipolo induzido, fazendo então com que a energia necessária para separar as moléculas que são formadas por dipolo permanente seja maior. Mas o que será que isso interfere na minha substância? Faz alguma diferença? Então, olha só, as moléculas que são unidas pela força de dipolo permanente, elas terão uma temperatura de ebulição e de fusão mais alta do que aquelas que são unidas por dipolo induzido. Isso, claro, comparando as substâncias de valores de massa molar aproximado. Por último, não menos importante, a gente tem as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas ocorrem quando uma molécula possui um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. E olha só, lembrando que esses átomos eles são muito eletronegativos. As ligações de hidrogênio são forças intermoleculares de intensidade muito alta. Por ter essa força de atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que fazem a ligação de hidrogênio é bem alta. Então, por isso, as temperaturas de fusão e ebulição são proporcionalmente altas. Então, comparando a força de atração que a gente tem nas forças intermoleculares, a gente tem como força mais intensa a ligação de hidrogênio, seguida da dipolo permanente e, por último, sendo a mais fraca, a dipolo induzido. Se liga só no resuminho que eu preparei para vocês sobre as forças intermoleculares. Lá no início eu perguntei por que os insetos eles conseguem andar sobre as águas, por que alguns conseguem andar sobre as águas. Bom, essa resposta ela vai estar relacionada com uma propriedade muito importante da água, que é a tensão superficial. E essa tensão superficial ela pode ser explicada pelas ligações de hidrogênio que a água faz.
Uma vez que as moléculas da água elas fazem as ligações de hidrogênio, elas acabam sendo atraídas fortemente umas pelas outras. No volume de água líquida, existem então moléculas de água que vão ficar na superfície e abaixo dessa superfície, como a gente pode visualizar aqui na imagem. As moléculas que estão no interior do líquido, ou seja, na parte de baixo, elas se atraem e são atraídas por todas as moléculas vizinhas, de tal modo que as forças elas acabam se equilibrando. Já as moléculas que ficam na superfície, elas são atraídas pelas moléculas que ficam debaixo e dos lados. Consequentemente, essas moléculas se atraem mais fortemente e criam uma força sobre as moléculas da superfície, causando a tensão superficial. E essa tensão superficial, ela funciona como uma fina camada que envolve o líquido, sendo então uma propriedade muito importante para a fisiologia das células, e ela também vai ser responsável por controlar alguns fenômenos de superfície. Recapitulando, então, a tensão superficial da água, que é formada pelas ligações de hidrogênio, vão constituir uma superfície. Essa superfície, ela é muito resistente, o que permite com que os insetos eles consigam andar sobre a água. Com isso, nós terminamos a nossa videoaula sobre forças intermoleculares. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado.